Do Filho e do Espírito Santo. A leitura do Evangelho para o domingo de hoje fala daquele jovem que chegou a Cristo e perguntou o que deveria fazer para se salvar. E quando Cristo enumerou os mandamentos que deveriam ser cumpridos, o jovem, que visivelmente era piedoso, diz que cumpria todos aqueles mandamentos desde muito cedo, ficou assustado com o que Cristo falou para ele mais para frente: vende tudo que tem e me segue. E aquilo que você conseguir da venda dos seus bens, distribui aos pobres. Esse jovem se assustou. Não se fala no Evangelho o que aconteceu com ele, só fala-se que ele se afastou, foi embora. Os apóstolos chegaram a Cristo e perguntaram: mas se os bens materiais são tão servem como um empecilho para a entrada no reino dos céus, então quem pode se salvar? E a partir daqui, se não for bem explicado, se não seguirmos as explicações dos Santos Padres, a interpretação dessa passagem do Evangelho pode se tornar base para falsos ensinamentos, falsos entendimentos. Cristo fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, sem um preparo, sem uma explicação dessa passagem, imediatamente pode-se entender que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o reino dos céus. Seria uma explicação lógica, curta, das palavras do Evangelho, como geralmente são feitas por todas as seitas que se chamam, que denominam seitas cristãs, e que quando leem a Sagrada Escritura, primeiro leem tentam explicar somente um versículo e não se baseiam nas explicações que foram deixadas por Santos Padres desde o início. Quem foram os Santos Padres? Os primeiros Santos Padres podem ser chamados os próprios apóstolos, mas vamos pegar um pouco mais para frente. São os discípulos dos apóstolos, são os grandes doutores da igreja do quarto século: Basílio Grande, Gregório Teólogo, São Crisóstomo. São os grandes santos que, pela graça do Divino Espírito Santo, interpretaram as Escrituras e deixaram para nós os seus escritos. Portanto, voltando ao nosso rico e ao nosso pobre, nem a riqueza condena ao inferno e nem a pobreza eleva ao reino dos céus. Depende de como isso é aceito, de como isso é usado pelo indivíduo. O rico, que vive como um galho na videira de Cristo e procura viver no dia a dia, não só se conhecer, mas viver os mandamentos, ele sabe que o dinheiro, a riqueza que está na mão dele, não é dele, é um empréstimo de Deus. São os talentos que Deus pôs na mão dele. E ele tem consciência disso, distribui os talentos, aumenta os talentos e receberá
a recompensa, não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo, como ele usou aquilo que tinha. O pobre, se ele partir para mesmo sendo pobre, ele pode partir ter um orgulho. Eu sou um pobre coitado, eu vou fazer o que bem entendo. Pode roubar, matar, mas ao mesmo tempo pode ser um outro pobre que aceita o que Deus pôs para ele. E nesse talento, que num olhar desavisado pode parecer não um talento, mas um castigo, mesmo nesse talento da pobreza, ele pode exercitar os mandamentos de Cristo. Ele pode exercitar a esperança, pode servir até mesmo de instrumento para a salvação para aquele que é um pouco mais rico do que ele. Pois ele pode ser um indivíduo que poderá receber a ajuda daquele que procura viver a vida do cristão. Portanto, quando fala-se que, continuando o Evangelho, que um camelo seria mais fácil passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, novamente precisamos explicar o que é esse buraco da agulha. Não é uma agulha com a qual nós costuramos. Os buracos da agulha são aberturas nos muros de Jerusalém. São pequenas, não tão pequenas, mas frestas nos muros de Jerusalém, que existiam ainda na época de Cristo e eram usadas para entrarem, para as pessoas entrarem na cidade depois que os portões foram fechados. Nas cidades medievais, nas cidades antigas, elas eram fechadas, haviam portões para impedir durante a noite a entrada de salteadores e de animais, de grandes animais que pudessem estar por ali. Portanto, à noite fechavam os seus portões e ficavam durante a noite toda fechados. Mas se alguém atrasasse e não precisasse voltar para a cidade, então, havia essas entradas para as pessoas por onde um camelo não poderia passar. Então não é o fato de pegar uma agulha, fazer um milagre, fazer um camelo passar pelo buraco da agulha, não. É o fato de impedir aos animais de entrarem em Jerusalém através daquilo que era chamado o buraco da agulha. Portanto, para nós o buraco de agulha é o nosso orgulho. Se nós não tivermos orgulho, independente da nossa situação, se nós tivermos a humildade, nós vamos passar por esse buraco, vamos atravessar e alcançar o reino dos céus. Mas só com a humildade. Se nós nos orgulharmos das nossas orações, se nós nos orgulharmos dos nossos jejuns, se nós nos orgulharmos do nosso conhecimento da fé, nada disso vai nos ajudar. Ao contrário, o nosso orgulho há de dizimar tudo de bom que nós temos e nos fazer ver as trevas do inferno. Mas se nós, mesmo com uma oração fraca, mesmo com um jejum muitas vezes não tão forte como deveria ser, com um pouco de falta de conhecimento da nossa fé, mas com a humildade de pedir misericórdia a Deus em todos os momentos da nossa vida, com certeza, para isso que existe a misericórdia divina. Se nós com humildade corremos a Deus, Ele nos aceita. Que Deus nos ajude.